a idolatria ela não é uma questão que está aqui no ambiente externo. Ela nunca é, ela pode ser alimentada, nutrida pela cultura, porém ela nasce no coração humano. Ela não é, digamos assim, fruto da cultura. Na verdade, o homem gera uma cultura idólatra. Essa é a grande verdade. É o coração humano, como nós vimos aqui, no capítulo 14 do livro de Ezequiel, onde homens com seu coração manifestam sua idolatria. E certamente que Deus os condenara. Porém, o que nós vimos também é que o ídolo quer vender a falsa ideia de que ele em si tem a capacidade de nos salvar de um mal real ou imaginário e tenta nos oferecer alguma espécie de satisfação, ainda que momentânea. E a grande verdade é que tudo no que diz respeito a qualquer coisa que um ídolo possa proporcionar, e ele está nas mais diversas esferas assim da vida humana, mas de maneira mais direta, ele tem essa presença mais marcante no ambiente religioso, mas tudo que ele representa, embora ele tenha a sua base no pensamento religioso, ele ganha a vida humana, onde sua vaidade, seus desejos, seus planos, sua projeção de mundo, seu projeto particular de sobrevivência, se não está fundamentado na pessoa de Deus, está fundamentado na mentira que a idolatria representa. E é isso o que o ídolo é. É uma versão falsa de Deus. É uma versão caricata de Deus. Mas o que nós vemos é que isso não está apenas presente no ambiente religioso. Isso ganha outras conotações. E como é o título dessa ministração de hoje, nós temos visto o quanto está presente no ambiente político. Se talvez fosse interessante nós entendermos o que significa a palavra política antes de começarmos. A política é a atividade desempenhada por cidadãos quando exercem seus direitos em assuntos públicos, através da sua opinião e do voto. Pelo menos no contexto cultural presente, é assim que nós interpretamos, ou deveríamos interpretar, a política. A palavra política tem sua origem na palavra grega polis, que significa cidade. Nesse sentido, determinava a ação empreendida pelas cidades, Estado, ali no ambiente cultural grego, para normalizar a convivência entre seus habitantes e com as cidades, estados vizinhas. Então, o que nós entendemos é que a política ela deveria ser interpretada apenas como uma questão técnica. Amém? Então, nós entendemos a necessidade daquela cidade, nós entendemos a necessidade daquele estado, e diante daquilo nós apresenta uma necessidade na saúde. Então, nós desenvolvemos parâmetros técnicos para que aquela necessidade seja atendida. Porém, conforme a história passa, nós vemos que a política ela vai tomando um tom ideológico. Ela agora ela tem como pano de fundo não mais questões de ordem estruturais e técnicas, para suprir as necessidades da polis, da cidade ou do Estado em si. Então, essa conotação do Estado, nutrido pela perspectiva ideológica, é o que nós temos visto se desenvolvendo historicamente entre revoluções, entre perspectivas mais presentes no desenvolvimento das revoluções russa, desde a Revolução Francesa até a Revolução Russa, o desenvolvimento do comunismo, enfim, está presente, talvez nos últimos 100 anos, uma ideia de política que já não está mais fundamentada nesse preceito de que, para se atender à necessidade das pessoas, nós precisamos nos apegar a questões de ordem técnica. Agora elas são nutridas por perspectivas ideológicas, elas atendem à agenda ideológica, e não há necessidade objetiva de uma determinada comunidade, de uma determinada cidade ou de um determinado nicho da sociedade. Então, ela agora privilegia grupos que carregam em si uma versão idólatra do mundo. Essa é a grande verdade. E nós vamos ver biblicamente
o quanto isso tem criado no atual ambiente uma confusão na cabeça das pessoas e há muito tempo já vem afetando a igreja. Não é de hoje que nós sabemos o quanto a igreja se envolveu tanto no que diz respeito a influências de esquerda como a influências de direita e secundarizando o que deveria ser a sua real preocupação no ambiente político. Nós não queremos aqui afirmar de que a igreja não tem uma responsabilidade dessa ordem. Que como cidadãos, nós não devemos ter uma vida que deva ser dedicada e dialogue com a questão política. Porém, nós vemos pessoas cedendo ao apelo ideológico. Agora, o apelo ideológico não pode ser interpretado de uma outra maneira, como nós já havíamos falado na semana passada, como uma perspectiva idólatra. Então, se tratando do texto que eu pretendo ler essa noite, é importante que você esteja bem atento. Não é um texto conhecido. Então, espero que você se atente à exposição que nós faremos essa noite. Amém? É Daniel 3. É o episódio onde a estátua de Nabucodonosor é colocado como objeto de culto. Então, nós vamos ler do 1 ao 18. Amém? Prometo que será breve a exposição se comparada com a quantidade de versículos que leremos. Leiamos em nome de Jesus. Daniel 3, do 1 ao 18. O rei Nabucodonosor fez uma imagem de ouro de 27 metros de altura e 2,70 metros de largura, e a ergueu na planície da Dura, na província da Babilônia. Depois convocou as satrapas e os prefeitos, os governadores, os conselheiros, os tesoureiros, os juízes, os magistrados e todas as autoridades provinciais para assistirem à dedicação da imagem que mandara erguer. Assim, todos eles, satrapas, prefeitos, governadores, conselheiros, tesoureiros, juízes, magistrados e todas as autoridades provinciais se reuniram para a dedicação da imagem que Nabucodonosor mandara erguer e ficar em pé diante dela. Então, o arauto proclamou em alta voz: esta é a ordem que lhes é dada, ó homens de todas as nações, povos e línguas. Quando ouvirem o som da trombeta, do pífaro, da citara, da harpa, do saltério, das flautas, dupla e de toda espécie de música, prostem-se em terra e adorem a imagem de ouro que o rei Nabucodonosor ergueu. Quem não se prostrar em terra e não adorá-la, será imediatamente atirado numa fornalha em chamas. Por isso, logo que ouviram, perdi aqui. Por isso, logo que ouviram o som da trombeta, do pífaro, da citara, da harpa, do saltério e de toda espécie de música, os homens de todas as nações, povos e línguas, prostraram-se em terra e adoraram a imagem de ouro que o rei Nabucodonosor mandara erguer. Nesse momento, alguns se aproximaram e denunciaram os judeus, dizendo ao rei Nabucodonosor: o rei vive para sempre. Tu emitistes um decreto, ó rei, ordenando que todo aquele que ouvisse o som da trombeta, do pífaro, da citara, da harpa, do saltério, da flauta dupla e de toda espécie de música se prostrasse em terra e adorasse a imagem de ouro. E que todo aquele que não se prostrasse em terra e não a adorasse seria atirado numa fornalha. Mas há alguns judeus que nomeaste para administrar a província da Babilônia, Sadraque, Mesaque e Abidnego,
que não te dão ouvidos, ó rei, não prestam culto aos teus deuses, nem adoram a imagem de ouro que mandaste erguer. Furioso, Nabucodonosor mandou chamar Sadraque, Mesaque e Abidnego, e assim que eles foram conduzidos à presença do rei, Nabucodonosor disse-lhe: é verdade, Sadraque, Mesaque e Abidnego, que vocês não prestam culto aos meus deuses, nem adoram a imagem de ouro que eu mandei erguer? Pois agora, quando vocês ouvirem o som da trombeta, do pífaro, da citara, da harpa, do saltério, da flauta dupla e de toda espécie de música, se vocês se puserem a prostrar-se em terra e adorar a imagem que eu fiz, será melhor para vocês. Mas se não adorarem, serão imediatamente atirados numa fornalha em chamas. E que Deus poderá livrá-los das minhas mãos. Sadraque, Mesaque e Abidnego responderam ao rei: ó Nabucodonosor, não precisamos defender-nos diante de ti. Se formos atirados na fornalha em chamas, o Deus a quem temos prestado culto pode livrar-nos. E ele nos livrará das mãos, ó rei. Mas se ele não nos livrar, saiba, ó rei, que não prestaremos culto aos teus deuses, nem adoraremos a imagem de ouro que mandastes erguer. Então, o que nós vemos aqui é o cumprimento daquilo que outros profetas, Jeremias, Abacuque, Sanfonias, o próprio Isaías, já havia trazido como advertência para Israel. Esse aqui é um povo que está dividido. Israel, agora, é a tribo do norte, e nós estamos aqui submetidas ao exílio, Judá, o reino do sul, que está submetida ao exílio babilônico, e embora submetida a esse exílio, Deus levanta Daniel com esse propósito de usar a ele como instrumento a fim de revelar o controle soberano de Deus sobre todas as nações, sobre todos os governantes. Nós vemos aqui episódios dos quais o próprio Nabucodonosor afirma a superioridade desse Deus que é alvo do culto do povo judeu. Porém, eu queria que nós entendêssemos o quanto esse livro de Daniel é uma denúncia contra a idolatria política. É claro que nós entendemos que não há como entender de uma outra forma que o domínio de uma nação sobre a outra exerce forte impacto de ordem política. Ele vai mudar toda a ordem daquele país. Nós vemos aqui, inclusive por conta do contexto do exílio, uma forte imposição cultural, a princípio violenta, um domínio cultural permitindo certa tolerância, porém, há um momento onde esse homem, Nabucodonosor, se levanta, impondo ao povo de Israel que ele fosse adorado. Nós vamos ver isso não só na cultura babilônica, mas na cultura grega, na cultura romana. É uma característica da cultura pagã se apresentar a homens como se eles fossem deidades. E isso está presente desde Adão. A herança adâmica consiste nisso, onde agora homens querem se colocar na posição de Deus. Nós vemos aqui pelo menos 3 aspectos nesse texto dos quais eu quero me ater. Eu não vou ser tão detalhista na exposição, mas quero me ater a 3 aspectos centrais aqui, que vai nos ajudar a entender como nós, olhando para esse texto, nós podemos nos posicionar, como nós devemos nos posicionar, entendendo esse atual contexto de idolatria política. Como eu disse a princípio,
a questão da política, segundo a sua definição, deixou de ser apenas esse ambiente onde nós nos utilizamos de questões de ordem técnica para servir ao cidadão e dos quais o cidadão deve se enquadrar para que a polis, para que o Estado possa funcionar, se utilizando de perspectivas onde um bem comum possa ser possível. Agora ele é nutrido por perspectivas ideológicas. Mas é importante que nós compreendamos, toda raiz ideológica, ela é religiosa. E o fato de nós vermos aqui um homem se apresentando como Deus, a fim de ser adorado, e esse homem ele tem uma visão de mundo, ele tem uma maneira de pensar, ele tem uma maneira de interpretar a realidade. E certamente essa maneira com a qual esse homem pensa, sendo ele um pagão, sendo ele de cultura babilônica, a mãe do paganismo, certamente esse homem não tem qualquer visão do que é a cosmovisão que aquele povo que fora conduzido no deserto, que fora alvo de uma relação íntima com Deus, de tal forma que Deus dá a esse povo a seguinte ordem: eu darei uma cultura a vocês, e a cultura que eu estou dando a vocês deve ser um reflexo da minha relação com vocês. E é isso que vai determinar o modus operandi da vida de vocês. Todo raciocínio, tudo que vocês produzirem, tudo que vocês promoverem, deve ser um reflexo dessa relação. Porém, essa condição de exílio é porque esse povo se esqueceu dessa demanda dada ao povo de Deus desde o começo. Eles se embrenharam em ideias fúteis. Eles se embrenharam no pensamento mundano, no pensamento pagão. E é exatamente a realidade do qual nós nos vemos hoje. A nossa cultura, a cultura cristã, não um cristianismo cultural. Nós falamos sobre isso no começo do ano aqui. Nos impossibilita, igreja, de simplesmente nós comprarmos uma ideologia, de nós permitirmos a relação promíscua entre evangelho e ideologia. E nós precisamos entender, por conta da nossa idolatria, muitas vezes o que nós vivemos hoje é uma situação de exílio. Nós não necessariamente como escravos, mas como aqueles colonos, lá em Ezequiel. Aqui, esse povo está vivendo uma relação, talvez, de uma opressão mais direta, ainda no começo do período do exílio. Porém, nós precisamos compreender que Sadraque, Mesaque e Abidnego tiveram uma postura completamente distinta do que nós vemos nos nossos dias de hoje. Porém, eu queria me ater a 3 aspectos aqui, dos quais nós devemos nos ater para entendermos esse texto de maneira mais prática. Primeiro, a idolatria. O poder estabelecido na figura do rei Nabucodonosor demanda uma fidelidade absoluta. Quando esse rei pede para que construa uma estátua, e tudo é uma questão de transpor a grandeza de Deus, se fazendo uma estátua dessa dimensão. Mas é sempre isso o que a idolatria vai representar. Tentando sempre, por meio de meios artificiais, por meio de meios carnais, tentar suplantar a grandeza de Deus. E é exatamente isso que esse homem faz. Ele tenta impor seu poder por artifícios, no mínimo, irônicos. Porque jamais uma estátua, por maior que ela possa ser, ela poderá superar a grandeza de Deus. Porém, Nabucodonosor é esse homem que se utiliza de seu poder político para se apresentar por meio de uma imagem, para se colocar diante de uma grandeza de tal forma que ele possa ser adorado como um Deus. Nós vemos ali nesse contexto, a partir do versículo 2,
que todo o ambiente de autoridade está envolvido nesse aparato onde todos se submetem a essa figura, a esse ícone, a tudo isso que dá sentido à idolatria. Todas as autoridades, em todos os níveis, estão ali convocadas para exercer essa devoção. É necessário que nós notemos que não se trata apenas de servir o rei. Não é uma questão de uma submissão para que a nação se desenvolva. Não é apenas um serviço técnico. Não. Ele exige mais. Ele exige devoção. Isso peço a você que vá colhendo essas informações, esses insights, para que você compreenda onde eu quero chegar. Nabucodonosor não pede apenas a fidelidade no serviço, no cumprimento cívico do seu aparato técnico, dos seus homens de autoridade, de seus magistrados. Ele pede devoção. Entenda, a palavra devoção, ela tem uma relação com o culto. Ela tem uma relação com a adoração. Então está além do que se pode dedicar a um homem. Porém, nós vemos esse Nabucodonosor exigindo do povo não só fidelidade cívica, não só obediência às leis, mas acima disso tudo, que ele seja notado como uma deidade. Porém, nós vemos aqui que Daniel e seus companheiros, embora estivessem nesse contexto, o rei espera deles a mesma medida de cegueira. Porém, não será nem o que Daniel, nem o que Sadraque, Mesaque e Abidnego apresentarão. Embora nesse texto nós não estejamos tratando necessariamente de Daniel, mas de Mesaque, Sadraque e Abidnego. E eu quero que você entenda o quanto os nossos corações precisam estar voltados para a maneira como Mesaque, Sadraque e Abidnego reagem. Bom, então nós vimos o primeiro aspecto, a idolatria. Outro aspecto que está contido nesse texto é o caráter religioso contido na idolatria política. Como nós podemos identificar isso nesse contexto que o texto nos apresenta? Algumas dessas características são, primeiro, a imposição de um pensamento único. Então vamos parar para pensar. A demanda de um pensamento uniforme, onde não há o antagônico, onde não há o questionamento. Sobretudo, o que nós vemos aqui é que, e eu peço para que você observe essa imagem, se não parece com algumas coisas que nós temos visto hoje. Há, nesse ambiente de devoção, uma coreografia exigida, imposta pelo ódio ao diferente, pelo ódio ao questionamento e, sobretudo, pela imposição não apenas à fidelidade, à obediência, à lei, mas, sobretudo, a exigência de uma coreografia que envolve devoção. Os instrumentos, a música, tudo isso voltados para um homem. Sobretudo, esse homem tem uma ideia. Esse homem quer, sobretudo, impor de maneira unilateral, de maneira monolítica, uma determinada maneira de se pensar. E Deus não busca simplesmente impedir que os homens pensam. Deus se utiliza do pensamento dos homens como uma denúncia contra o seu devaneio, contra a sua loucura. Porém, os homens pensam. Porém, nós vemos aqui um homem se julgando Deus, se colocando numa posição onde o próprio Deus não se coloca. Agora, a diferença entre o homem e Deus é que Deus pode impor aquilo que ele quiser.
E essa é a diferença mais determinante nesse contexto. Nós não estamos falando de Deus, nós estamos falando de um homem querendo ser Deus, de um homem querendo se impor pela força, impondo um culto a um projeto absoluto de dominação, impondo a um povo de maneira violenta que eles o adorem. É importante que nós vejamos como tais coisas se repetem na história humana. Me parece que o contexto civilizatório, como nós já temos dito, já disse isso algumas vezes aqui, nesse período, de que o desenvolvimento civilizatório não transformou o homem em algo melhor. O desenvolvimento tecnológico, o pensamento ideológico, a luta pelos direitos civis, isso não tornou o homem melhor. Cada vez que cada uma dessas demandas são manifestas, são denunciadas, isso demonstra o quão pior é o homem e quão pior ele vai ficar, segundo as Escrituras, desde o começo que nós vemos. Sobre poder totalitário, sobre imposição, sobre violência, sobre domínio, querendo ser Deus. Forçando a barra para ter o direito sobre algo que ele não terá. E ele só pode fazer isso roubando as consciências. O terceiro aspecto aqui é que a idolatria está em ambos os lados. Às vezes nós, talvez por uma influência de um discurso, nós começamos a acreditar que essa questão da idolatria ideológica estivesse aqui mais para a esquerda. E ela é presente lá e não há como se negar. Mas ela também está presente aqui na direita. Em ambos os polos, a idolatria é predominante. Então, é importante que nós entendamos a música, naquele contexto, os escudos, a coreografia de devoção, ela tenta apresentar algo que está presente em ambos os lados. Assim como Nabucodonosor agora ganha esse lugar de Messias, de líder semideus, ou mais propriamente como um Deus, com suas ideias pagãs, com seu discurso de um progresso por meio do seu poder totalitário, por conta do seu poder de dominação, por conta do alcance do seu reinado, da mesma medida, tanto direita quanto esquerda querem exercer essa influência sobre o ambiente. Uma coisa que nós precisamos pensar, aquela veneração que nós vemos dedicadas a Nabucodonosor, ela é a mesma que é dedicada na veneração a um projeto de uma agenda política. Ele se utiliza dos mesmos recursos, se impõe pela força, se impõe pela influência cultural, se impõe pelo domínio cultural, roubando as consciências e apresentando uma vitimização, um messianismo que se dá por meio de forças que atuam nas consciências. A ideologia tem essa característica: se ela não se impõe pela força, ela se impõe pelo vitimismo. Se ela não se impõe pela violência, ela se impõe pelo discurso, onde agora ela tenta afetar o coração das pessoas, ela tenta afetar a emoção das pessoas. Então ela se utiliza do discurso de uma minoria, ou ela se impõe pela violência. São faces da mesma moeda da idolatria. Nós não podemos achar que a influência que se dá por meio da vitimização
possa ser menor do que a influência que se dá pela violência. A questão é que aquilo que se dá pela vitimização é uma violência intelectual, que se utiliza do oportunismo. Deixa eu lhe dizer uma coisa. Conversando com uma pessoa esses dias, aqui na frente, pregando para essa pessoa, eu disse o seguinte para ela, que todo e qualquer discurso que busque a igualdade, que se utiliza daquilo que eu preciso ter para ser igual, não tem nada a ver com igualdade, é oportunismo. Jesus nos traz uma outra perspectiva do que é ser igual. Ele abre mão do que ele tem para ser igual. Então, deixa eu te dizer uma coisa. Talvez você seja um ideólogo, mas o que você está disposto a perder, o que você está disposto a abrir mão para ser igual? É assim que a igreja deveria pensar sobre o seu papel. O papel da igreja não é se envolver com determinada agenda, para que ela obtenha determinada evidência, determinado favorecimento. Não, o que a igreja está disposta a perder para pregar o evangelho genuíno? O que você está disposto a abrir mão para que as pessoas vejam Jesus de maneira mais clara? Então, Nabucodonosor é esse perfeito exemplo de quando um líder totalitário, seja ele de direita ou de esquerda, porque em ambos os ambientes elas tomam esse tom de religião, apresentando de ambos os lados perspectivas messiânicas, se apresentando como agora a solução para o problema humano. Porém, ela está presente em ambos os lados. Todas elas são Nabucodonosor. Todas elas se apresentam da mesma maneira. O homem querendo evidência. O homem buscando um protagonismo que não é de direito dele. O homem querendo tocar a banda. O homem querendo tomar o lugar de Deus. O homem apresentando a si mesmo como resposta. Porém, nós só vemos em ambos os lados duas facetas da mesma medida de idolatria. Então é claro que, diante disso, nós nos perguntamos, então, Marcelo, olhando para isso que você está nos trazendo, entendendo Nabucodonosor como isso que está tão claro no nosso ambiente, onde as autoridades agora se apresentam como verdadeiros messias, como verdadeiros homens que se colocam nesse lugar onde eles são detentores de toda a verdade, onde eles de fato são em si mesmos a resposta para o dilema humano. Como é então que nós vamos nos posicionar? Então, eu disse isso na semana passada e vou repetir hoje. Eu não estou exigindo de você, meu irmão, um comportamento isento. Muito pelo contrário. O que nós vemos aqui no comportamento de Mesaque, Sadraque e Abidnego é que esses homens se posicionaram. E o posicionamento deles foi, de fato, aquilo que nós deveríamos compreender como nossa posição. Esses homens eram homens que estavam envolvidos na sua realidade, eles não criaram uma realidade pseudo-espiritual, né? Porque eu quero dizer para você, o hoje, o agora, é tão espiritual quanto o porvir, quanto a consumação de todas as coisas. A vida que você vive hoje, ela deve ser tão santa, ela deve ser tão voltada para Deus, como ela será quando Jesus voltar. Essa é a diferença da consciência que se tem de um autêntico cristão. Ele não está entorpecido pelo ambiente. Ele não se permite se influenciar pelo ambiente. Ele não tem um homem como Deus. Ele olha para o primeiro mandamento e todas as demandas da vida se definem a partir daí. Amará o Senhor teu Deus com toda a tua força, com todo o teu coração e com todo o teu entendimento. Isso precisa ficar assim, marcado em nossos corações. Não é complicado como uma geração. Talvez não tenha havido uma geração que tenha entendido. Talvez eu não entenda. Mas como é claro que toda medida de equilíbrio que buscamos se define
única e exclusivamente pela compreensão do que significa o primeiro mandamento. Como nós poderíamos ter alçado voos maiores simplesmente pelo fato de considerarmos que aquilo que está presente, desde o vocábulo semita, onde a conjunção do verbo, não sou eu o primeiro, mas ele, a pessoa de Deus é o primeiro. Mas nós, assim como aqui, Nabucodonosor se coloca como primeiro, cada um de nós nos colocamos como Nabucodonosor, nos interpretando como deidades, com nossas perspectivas ideológicas, com a nossa versão de mundo, segundo a pecaminosidade dos nossos corações. Então, o que nós vemos aqui é que esses homens, eles não deixaram de se envolver, eles continuaram servindo civicamente. Não são criminosos o que nós temos aqui, não são terroristas o que nós temos aqui, ninguém está fazendo um piquete, não tem ninguém num ambiente de revolta, infundado. Eles não se omitiam. E talvez essa seja a diferença. É que esses homens, quando são confrontados nas suas consciências, eles não quebram com a fidelidade cívica, com seu papel de cidadão. Porém, quando o assunto é a sua devoção, esses homens se posicionam. E é o que mais me causa assombro. As pessoas defendem perspectivas ideológicas com unhas e dentes, defendem a homens, defendem a ideologias, a perspectivas políticas, mas eu não vejo ninguém, pessoas que estão envolvidas nessa turba, defendendo o Evangelho. Coisa da qual deveria ser a única, da qual nós realmente deveríamos estar atentos. Mas o que nós vemos é justamente o contrário. Pessoas estão adorando Nabucodonosor, ao contrário de Sadraque, Mesaque e Abednego. Eles indicavam que, de fato, eles não estavam submetidos à agenda de Nabucodonosor. Muito pelo contrário. Eles não cederam à turba idólatra, mas também eles não ficaram no partido do meio. Eles não se isentaram da responsabilidade de expressar aquilo que deveria ser realmente a opinião deles. Então, talvez, não sei se você consegue me entender, mas a discussão aqui não é uma discussão entre direita e esquerda, mas aonde está realmente centrada a sua fidelidade. Porque, meus irmãos, prestem bem atenção. Todo e qualquer governo político deve nos impor algo, deve nos colocar a responder de uma determinada forma, Nós precisamos ser sal da terra. Quando Jesus, no Sermão do Monte, diz àquele povo, aos discípulos ali naquele contexto, vocês são sal da terra, ele está dizendo, a terra ainda não apodreceu por causa de vocês. Vocês carregam em vocês, por conta do que eu estou ensinando a vocês, pelo Espírito que há de habitar em vocês, a condição de conservar aquilo que meu Pai julga justo até o meu retorno. Mas as pessoas perderam completamente a dimensão de que a resistência da qual nós deveríamos nos utilizar para nos definir está baseada nesse preceito, que está presente lá na vida de Mesaque, Sadraque e Abednego. E não era uma questão de mero escapismo. Eles não estavam simplesmente tomados pela ideia de que Deus os livraria. Eles confiavam em Deus que Deus os livraria devido às consequências de seu posicionamento. Deixa eu te falar uma coisa. Se hoje nós fôssemos proibidos de cultuar, qual seria o seu posicionamento? Como eu falei na semana passada, a igreja não é tocada no Brasil porque ela está tomada pelo conchavo. Mas se ela dissesse o que ela precisa falar,
se ela se colocasse como ela precisa se colocar, se opondo tanto à direita quanto à esquerda e toda a sua falcatrua. Porque é isso o que justifica uma medida de desobediência civil que possa partir da parte da igreja. Não, a igreja não deve simplesmente afrontar a estrutura de poder. Não, ela tem que se sujeitar. Nós não estamos aqui fazendo uma conclamação à insurreição. Mas nós ficaremos calados diante de todo um poder que se coloca diante de nós, a fim de que imponha sobre as pessoas perspectivas messiânicas, como se ele tivesse as respostas, como se esse poder tivesse as respostas. Onde estão as respostas agora? Que ideologia vai trazer para o povo brasileiro, para o mundo, algum alívio? Nós temos uma pessoa morta a cada minuto. Me diga, se você é de direita e se você é de esquerda, qual o consolo que você tem para um pai que perdeu seu filho? Ou para uma família que perdeu um idoso? Qual é o consolo que você tem agora? Me diga que a sua bandeira vermelha vai cobrir os corpos dos milhares que estão morrendo? Será que seu discurso bolsonarista vai trazer consolo às famílias que estão perdendo seus entes queridos? Então não sejamos hipócritas, porque nós estamos erigindo um culto ao novo Nabucodonosor, seja ele de direita ou seja ele de esquerda. Mas nós precisamos nos posicionar de maneira coerente, não com perspectivas ideológicas, não com uma agenda política, mas com o Evangelho. É nesse lugar que deve estar centrado o nosso discurso. Em denunciar o tipo de coisa que tem sido feita, onde enquanto pessoas morrem, hospitais de campanha estão vazios. E o suor do nosso povo jogado na latrina. Nós não podemos nos omitir. Nós precisamos ser uma voz de denúncia, sim, contra a corrupção e contra o domínio de homens que se usurpam de sua posição para roubar a sobriedade, o conforto, o consolo que eles são responsáveis de oferecer às pessoas. Mas parece que o povo cristão se perdeu a consciência, perdeu o significado do que é o labor teológico em favor de se pensar na justiça. Mas, ao contrário disso, a opção tem se tornado uma opção que olha para a perspectiva filosófica e ideológica como se a resposta estivesse nela. E eu vejo pastores não se encarregando do que deveriam se encarregar. Vejo igrejas que não se movimentaram em nada para oferecer a mão a quem está necessitado. Volto a perguntar, cadê o seu vidrinho de óleo ungido? Cadê a sua toalhinha? Não, mas estão todos lá. Muitas vezes diante lá do Planalto Central. Adorando a Nabucodonosor. Uma coisa é certa, meus irmãos. Assim como Sadraque, Mesaque e Abidnego, nós devemos nos livrar dessa ideia de que Deus sempre nos livrará por conta do que cremos. Esses homens estavam dispostos a ir para a fornalha, mas eles não cederiam à idolatria. Mas mesmo que se livrar da morte, dependesse deles, pensarmos sobre determinadas dinâmicas. Não, vamos aqui tentar encontrar uma linha do meio, vamos ser diplomáticos. Não, esses homens não estão dispostos à diplomacia. Eles seguem aquilo que é a postura profética
de todos os homens que, desde a história mais remota do povo de Israel, vem avisando: povo, se conserte, povo, se conserte. Eles estão sob essa influência de homens que perderam a vida. Isaías foi cerrado ao meio. Jeremias foi jogado num poço. Daniel foi jogado na cova dos leões e eles foram colocados na fornalha. E não era uma questão de que eles tinham a certeza de que o quarto homem estaria lá. Eles não estão aqui discutindo isso. Não, se Deus me salvar, amém. Mas se Deus não me salvar, amém também. Mas uma coisa é certa, eu não vou me curvar diante de um homem que quer se colocar na posição de Deus. Eu não vou me curvar diante de um poder político, porque ele quer se colocar no lugar de Deus, porque ele tenta furtar a deidade de Deus, a soberania de Deus. As ideologias são inevitavelmente religiosas e idólatras, todas elas, se utilizando de aspectos da criação como se eles fossem o próprio Deus, buscando sujeitar toda a criação a esse Deus imaginário, presente no sucesso financeiro, no poder político. E o que vemos é uma sociedade, toda uma cultura, servindo um tipo de Deus que é o reflexo da própria imagem decaída do homem, onde os corações buscam descanso em coisas que só alimentam a canseira na alma humana. É esse tipo de coisa, meu irmão, que tem definido o contexto desse país. Sim, eu sou cidadão do céu, mas eu tenho uma responsabilidade aqui. O meu testemunho ele é avaliado aqui. A minha fidelidade a Deus é avaliada aqui, como de Sadraque, Mesaque e Abidnego. Nós temos nos permitido a esse ambiente como se as vicissitudes da alma humana pudessem ser aplacadas pela riqueza material, pelos direitos individuais, pelo Estado poderoso. Como se essas perspectivas, de alguma maneira, não fossem nada mais, nada menos do que mero neopaganismo. É isso que nós temos nos tornado. É isso que significa o sacrifício de Jesus. É isso que significa a história dos pais da igreja. É isso que significa o empenho dos profetas. É isso que significa o labor dos apóstolos. Submetidos a uma cultura corrupta. Submetidos a um discurso idólatra, à agenda ideológica, seja ela de esquerda ou de direita, sempre propondo uma soteriologia, uma perspectiva da salvação, como se ela dependesse desses aspectos que nós tentamos evitar aqui, por conta do contexto católico, mas que revela o contexto caótico e confuso de uma cosmovisão absurdamente estrábica da parte do ambiente protestante. O nosso problema, igreja, não é ideológico. Nosso problema é um problema de pecado, é um problema de adoração. Nós criamos uma religião completamente antitética ao contexto bíblico. A maioria das pessoas, digo isso sem medo de errar, que se dizem cristãs hoje, elas são cristãs porque elas querem um paraíso na terra. E elas não estão dispostas ao desafio de entrarem na fornalha por fidelidade a Deus. Elas muitas vezes entram na fornalha para defender o discurso, a agenda ideológica. É isso que esse ambiente denuncia agora. Mas nós precisamos rever isso, igreja. Nós precisamos repensar esse contexto. O problema do homem é o pecado. E uma coisa é certa, sem arrependimento, não haverá possibilidade de qualquer mudança no atual contexto. Não que o arrependimento tenha sido projetado como uma moeda para que o contexto político mude. Não se trata disso. Mas uma coisa é certa, uma nação fiel a Deus tem muito mais possibilidades de ver a graça de Deus manifesta
no tempo presente. Não como moeda de troca, mas porque é um efeito natural da ação de Deus sobre um povo que se submete a Ele e não há demandas de um determinado pensamento, de uma determinada ideologia. É claro que eu não estou sugerindo aqui que as pessoas devam comprar o comportamento antagônico, deixar de ser racista, deixar de ser machista, não trazer para a vida da igreja esses aspectos que, não só por conta de uma ideologia, mas porque são pecados, nós deveríamos realmente abrir mão desse tipo de coisa. Mas não por conta de uma agenda ideológica, mas porque essas coisas são pecados. Não porque um homem traz um discurso carregado de conservadorismo, mas como eu disse na semana passada, ser conservador não faz de ninguém cristão. Acreditar que o necessitado precisa de suporte não faz de ninguém cristão. E é isso que a ideologia faz. Ela apresenta suas perspectivas. Ela se utiliza de aspectos da criação de Deus, onde Deus, em alguma medida, tem aquilo como uma realização da sua justiça. Eles fixam o seu pensamento em aspectos isolados e apresentam isso como perspectivas salvíficas. Mas ninguém é salvo por uma perspectiva da criação de Deus. Não pelo deslumbre em um único ponto. É por isso que desde o início o mandamento é: não farás para ti imagem de coisa alguma. Não é a imagem que eu tenho de um determinado contexto, tendo ele como positivo e fixado nele, que trará a salvação e a resolução do dilema humano. Não, o dilema humano é resolvido quando ele se arrepende. Então, finalizando, nós devemos ter esse contexto dos quais nos trazem esse texto, onde Sadraque, Mesaque e Abednego não se curvam aos falsos ídolos. Então, gostaria de pontuar 3 aspectos finais aqui, rapidamente, para que nós pudéssemos considerar de como nós devemos agir no atual contexto. Sobretudo, não nos submetendo a ídolos, não nos submetendo a esse novo tipo de Nabucodonosor que tem se levantado nos últimos tempos, ou talvez em toda a história. Primeiro, sim, nós devemos orar pelas autoridades. Nós devemos orar por elas porque elas são constituídas por Deus. Os líderes da nação são uma determinação de Deus. E quero que você saiba de uma coisa: segundo João Calvino, Deus permite que maus líderes sejam colocados sobre as nações quando eles querem que elas sejam punidas. Porém, nós devemos orar por elas. Devemos orar por elas, por quê? Para que elas sejam tocadas por Deus e não apenas alimentadas pela vaidade de seus corações. Para que eles tomem boas decisões. Para que se manifeste a justiça. Porque muitas vezes Deus levanta homens para que a justiça se manifeste. Para que ele também seja denunciado. Para que a sua corrupção seja uma denúncia clara acerca do que é o contexto do poder. Orar para que o governo haja com a intenção de promover o bem. Os governantes não podem ordenar ações que sejam contrárias à palavra de Deus. Esse é o limite da nossa obediência. É até aí onde vai o nosso dever cívico. Agora, se nós temos visto um homem que se diz governante desse país dizer que quando milhares morrem, ele diz: e daí? Que 60% da população vai morrer mesmo, e daí? Então nós temos que entender uma coisa: nós perdemos completamente a noção do que é a nossa fidelidade a Deus, do que são os valores do reino de Deus.
A nossa resistência a essas ordens não podem ser classificadas como insubmissão, mas sim como uma demonstração de fidelidade a Deus. Então, quando a igreja, como é que a igreja deve se posicionar? Até onde não é tocada a lei de Deus, até onde a vida não é negligenciada, até onde o poder não usurpe de Deus o que é de direito de Deus. E o que é de direito de Deus é que ele, colocando homens lá para exercer autoridade, eles terão que dar conta do que está sobre a vida deles, cuidando da vida das pessoas. Se eles não estão fazendo isso, eles estão quebrando com aquilo que foi designado a eles. E nós vemos aqui bons exemplos de desobediência civil, sim. Nós estamos vendo aqui em Sadraque, Mesaque e Abidnego, esses homens, quando o valor do reino de Deus, quando a autoridade de Deus, quando a soberania de Deus é tocada, quando o culto a Deus é tocado, então esses homens se levantam. E mesmo que isso custasse a vida deles, eles não se dobrariam. Nós não vemos isso apenas aqui, mas em Atos 5:29, quando Pedro, sendo proibido de pregar o evangelho, ele diz: respondendo Pedro aos apóstolos, disseram: é importante antes obedecer a Deus do que aos homens. Então, meu irmão, você está disposto a obedecer um governante? Então avalie se esse homem está obedecendo a Deus, porque é mais importante obedecer a Deus. Em Atos 4:19, o mesmo Pedro diz: julgai vós mesmos se é justo diante de Deus obedecer a vós ou mais do que a Deus. Nós devemos nos concentrar não na pessoa, nós devemos concentrar não na pessoa de que está oprimindo. Nós devemos nos concentrar no ofício que Deus entregou a ela. Eu não estou aqui armando um discurso contra uma pessoa, mas contra um poder, seja ele de direita ou de esquerda. Outra coisa que deve ser pontuada: quando nós estamos sendo salvo de opressão, devemos nos lembrar dos nossos próprios pecados. Então, antes de você julgar o atual sistema, avalie a sua própria condição diante de Deus. Outra coisa, devemos confiar que Deus é justo e que Ele executará a sua justiça no devido tempo. Nós não estamos chamando ninguém para armar aí um ato terrorista, não é isso. Não, estou pedindo para que você esteja atento, para que você se posicione considerando como régua os valores do reino de Deus. Outra coisa, a igreja pode sim ser um instrumento para que ações legais possam ser levantadas contra um sistema opressor. A igreja pode sim participar de manifestações, contanto que seja de maneira pacífica. Não o que nós temos visto aí nos Estados Unidos. O que tem a ver eu vi Martin Luther King, li muitas coisas sobre ele, e nunca vi Martin Luther King numa imagem onde ele tinha quebrado uma vidraça. E o contexto em que ele viveu era muito pior do que o contexto atual. Mas ele é a referência para essa geração de um homem que lutou pelo direito civil, um crente, um pastor, mas um homem que foi fiel à conduta assim inquestionável no que ele se propunha a lutar. A igreja, já terminando, precisa assumir a sua função profética, como no Velho Testamento, denunciando, confrontando os governantes, chamando o povo ao conserto, lembrando aos magistrados e líderes que eles prestarão contas acerca da corrupção e das injustiças cometidas pelo Estado. A igreja precisa ser uma voz de consciência aos magistrados, ao poder, ao presidente, aos deputados, aos magistrados. Mas para isso a igreja precisa corrigir sua cosmovisão. Para isso a igreja precisa acabar com o conchavo, acabar com a idolatria. Em Daniel 2:25, nós vemos a revelação que Daniel tem de uma estátua que é destruída como uma imagem que representa
os poderes naquele contexto e no decorrer da história de Israel, representando o Império Gentílico. E o que ele vê nessa visão é que essa estátua, que representava Babilônia, os medo-persas, os gregos, os romanos, todas culturas hostis a Deus, vinha uma grande pedra, onde cada um dos metais relacionados ali naquela estátua representavam uma medida de poder, que na medida em que o metal ia ficando menos nobre, ele agora seria atingido por uma grande rocha. E essa rocha agora se torna uma montanha. E essa montanha representa o governo triunfal da pessoa de Cristo Jesus sobre todo o governo gentílico. Haverá o dia, meus irmãos, haverá o dia onde nós veremos nosso Senhor centrado no seu grande trono branco e a sua justiça será visível. E é essa a nossa esperança e é essa a nossa expectativa. Até lá, seremos cidadãos que lutam pela justiça. Se você gostou desse vídeo, inscreva-se, ative o sininho para você receber notificações, compartilhe, deixe o seu like e deixe aí também o seu comentário.